Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula do benzimento. Hoje eu vou falar um pouquinho das ervas voltada para os banhos, tá pessoal? Existem ervas que podem ser utilizadas tanto para banhos, quanto para infusão, para chás, para tintura mães, para outras formas de manuseio. E existem ervas que não, tá? Hoje eu vou falar um pouco de ervas para os banhos, tanto ervas que podem ser também utilizadas para chás, mas algumas ervas que são utilizadas só para banhos. Aí, quando eu entrar na parte de fitoterapia, que a gente pode fazer o uso da erva através de maceração de uma forma, seja para cremes, seja para uma infusão, seja para um banho de assento, tá? Seja para um escalda-pés ou para outras formas que não seja somente o banho. Eu vou estar pontuando para vocês, porque tem algumas ervas que elas podem ter uma toxicidade muito grande. Então, você fazer o uso delas de uma outra forma que não seja para o banho, ainda assim algumas com bastante cautela, você pode às vezes estar contaminando o seu corpo e não fazendo bem. Então, é importante a gente estar pontuando isso, tá? Hoje uma das primeiras ervas que eu vou falar é sobre a erva do alecrim, tá? É uma erva bastante conhecida. É uma erva que ela traz, ela é um antidepressivo, é uma erva que traz alegria, é uma erva que ajuda na memória, ajuda a focar, pessoas que têm às vezes muito cansaço mental, que trabalham com coisas que envolvem muito a mente, ou pessoas que percebem que está muito confusa mentalmente. O alecrim, ele auxilia muito a você hiperfocar no que é realmente necessário, limpar sua mente, auxiliar na sua memória, a trabalhar a questão de tristezas, trazendo alegria, vitalidade, energia da vida, sabe? Aquela disposição para o seu dia a dia. Eu tenho a prova viva porque minha mãe, ela sofre de depressão e ela teve que fazer o uso do alecrim. Por mais que ela é hipertensa, e o alecrim para pessoas hipertensas, a gente tem que tomar cuidado quando a gente não faz uso para banho, mas para uma infusão, ela fez o uso tanto para o banho quanto para infusão e auxiliou muito ela, né? Bastante. Então, eu tenho a prova viva do quanto o alecrim fez bem a ela. Ela é uma erva de grandes poderes mágicos, tá? Ela trabalha na questão do amor, da fidelidade, da felicidade. É uma erva equilibradora, tá? Energizadora. Então, não é uma erva de descarrego, tá? Ela é uma erva que ela potencializa as coisas positivas, a alegria, a vontade de viver, a vitalidade, a saúde, tá? Vou falar algumas coisas. Ela também faz uma limpeza de miasmas, larvas astrais, que são larvas mesmo que às vezes a gente, por abaixar nosso padrão vibratório, nosso campo energético, a gente acaba absorvendo isso tanto do ambiente quanto traindo isso para nós. A erva alecrim, ela afasta energias assim pesadas, energias densas, energias negativas, também energias ligadas à questão de ladrão, de roubo. Então, o que a gente tem que entender, porque os banhos, eles auxiliam muito o nosso campo magnético, né? Então, ele não atua somente no nosso corpo físico, mas também no nosso corpo astral, consequentemente, na nossa aura. E a gente tem essa questão, né, de atrair algumas coisas de acordo com o nosso padrão vibratório. E quando a gente faz o banho, o uso dessa erva, ela corta vibrações negativas e energias que possam ser ligadas e direcionadas a isso. Porque, pelo contrário, ela traz muita prosperidade, é uma energia que também traz abertura de caminhos, de fartura, também ligada a essa parte da prosperidade financeira e de abundância. Ela ajuda no tratamento de doenças, de recuperação. No ambiente, ela traz felicidade, ela traz justiça. Você pode fazer uso dela para defumar. Ela faz uma grande limpeza na sua casa, de afastar essas energias contrárias, essas energias negativas. É uma erva positiva. E por ser uma erva equilibradora, né, e energizadora, a gente não tem nada contra a ela. Só eu realmente pontuo em relação quando a gente falar de infusão e de chás, por conta dessa questão de pessoas que às vezes podem ser hipertensas, tá? Vou falar também hoje de uma erva chamada alfava, tá? O nome dela científico é Eusinium gratissinum, tá? Eu fiz essa anotação porque algumas ervas eu vou estar colocando os nomes específicos dela, porque dentro da família dela nós temos outras espécies, e algumas espécies a gente pode ter espécies que podem ser tóxicas, então a gente tem que tomar esse cuidado dentro de alguns estudos de ervas, por exemplo, a erva unha de gato, tá? Que mais pra frente eu vou estar falando pra ela, que é uma erva ótima para imunidade, mas que tem algumas espécies diferentes dessa mesma família, que às vezes ela não é positiva, que você não pode fazer o uso dela. Principalmente isso na parte da infusão. Hoje, como banho, nem tanto,
tá? Mas eu acho que é importante já ir falando um pouco, porque aí vocês vão estar sempre relembrando sobre as ervas, que é essa forma mesmo de estudo para que a gente consiga guardar. Então, a alfava ela também é conhecida como erva de Nossa Senhora, ou favaca, cobrinha, favaca de cobra. É uma erva utilizada nos processos de reconstrução dos corpos espirituais. Então, por exemplo, isso a gente vê muito na apometria, porque aí a gente trabalha muito os corpos etéricos também, não só o corpo astral. E às vezes algumas situações, desde chakras estagnados, aparelhos, acidentes que acontecem, né, no plano físico, mesmo que às vezes é restaurado, às vezes aquela parte daquele corpo, no plano astral, no corpo etérico, ele fica danificado. Um caso que aconteceu também com minha mãe, ela sofreu um acidente de carro, né, graças a Deus ela só torceu o joelho, mas isso gerou grandes dores, grandes problemas para ela. E quando a gente tratava o corpo etérico dela, a parte assim do joelho para baixo não existia. Então a gente precisou, dentro da apometria, restaurar isso. Então essa erva, a alfava, ela tem esse poder, o poder de restaurar, principalmente essa parte energética de alguns corpos espirituais, tá? Principalmente às vezes também de alguns ataques espirituais também pode acontecer, não só de acidentes do plano físico, mas às vezes alguns ataques espirituais, de obsessores, que às vezes impedem ou colocam aparelhos, chips, implantes, que às vezes interferem na estrutura do corpo etérico. Então ele precisa ser reconstituído novamente, tá? Ela combate a irritação física e emocional, favorece também a evidência, então amplia a parte mediúnica, amplia essa parte de evidência, você enxergar os corpos astrais, corpos etéricos, ou os processos que acontecem na gira com as suas entidades, tá? Amplia a visão. E é também uma erva tranquilizante. Ela também é considerada uma erva energizadora, tá? Então, ela não tem nenhum um grande risco, assim. Normalmente são ervas que são descarregadoras, que elas são mais intensas, tá? Que são as ervas quentes. E temos a alfazema também, vou falar um pouquinho da alfazema de lavanda, tá? Dentro da alfazema tem algumas. A lavândula officinalis, a mais conhecida, tá? Que é aquela que tem um conjunto de flores azuis. Quando você vai comprar alfazema e ela tem esses no finalzinho, assim, ela tem umas florezinhas azuis, você já vai notar que ela é um pouco mais cara, principalmente quando é para banhos, assim, tá? Azuis com violeta. Ela tem um odor muito suave, muito gostoso. Ela trabalha muito a questões das emoções, para acalmar a mente, para acalmar as emoções, trazer harmonia, trazer equilíbrio da mente, equilíbrio das emoções. Ela trabalha a limpeza geral, favorecendo a clarividência. Ela elimina os maus fluidos, as energias negativas, tanto do ambiente quanto também das pessoas, tá? Auxilia na meditação, auxilia na concentração, auxilia a pessoa a se interiorizar, se voltar para dentro. Ela afasta as larvas astrais, reativa a alegria, alivia dores de cabeça, de insônia, tá? Ansiedade, depressão. Relaxa e acalma a nossa mente, como eu falei para vocês. Afasta os sentimentos de raiva, de tensão. Então, quando você tá se sentindo pesado ou sentindo dificuldade na questão de harmonia, inquieto, quando você não sente que tem paz, eu sempre recomendo tomar banho de alfazema, tá? Que é a lavanda. Se você não tiver, se você tiver os olhinhos, né, os essenciais, você às vezes pode fazer uso também deles, pingando, fazendo uso de um banho através deles. Se você tiver erva, sempre melhor, no sentido porque você vai estar macerando, você tá lá trabalhando com a sua mão, com a sua energia também, com a sua mentalização, com os seus desejos, que é um ponto que a gente precisa falar novamente, que é em relação aos banhos. Eu tô falando hoje de ervas para banhos. E saber que os banhos têm a parte sagrada da gente tomar o axé de Ossai, despertar aquelas ervas pelo axé de Ossai para que ele abençoe, para que ele traga aquela energia, lembrando do sacrifício daquela planta por você, para que você faça o uso dessa erva da melhor forma possível, que seja muito bem aproveitado, tanto para o seu corpo físico, corpo astral, corpo etéreo, tá? Então isso é um ponto muito importante que a gente não pode deixar passar ou se esquecer, tá, pessoal? Também temos o alho, que aí a gente às vezes faz uso da casca de alho ou também do alho em si, tá? O alho é um excelente para afastar vampiros energéticos. É uma das ervas mais poderosas, eu utilizo muito ela para defumação, principalmente em casa. E para alguns banhos de descarrego eu faço muito uso dela, tá?
Ela realmente afasta obsessores, ela chega a falar que afasta espíritos malignos, bem trevosos, espíritos que a gente às vezes associa até demônios. Então, a casca de alho, ela é altamente poderosa, assim como também o alho, tá? Trata-se de um talismã trazendo proteção e boa sorte, dispersando energias de olho gordo, quebranto, inveja, afasta o perigo de roubo, de assalto, e pode ser utilizado por meio dos banhos, como também fazer o uso de incenso, amuletos, defumação, tá? Eu gosto muito, às vezes eu faço mistura também de utilizar o alho junto com a casca de alho. Além disso, o alho, para infusões, que aí vai ser pro chá, auxilia muito na questão da imunidade, numa limpeza, assim, do seu corpo. É uma erva muito poderosa, apesar do seu cheiro. Não é à toa, né, que falava que afasta os vampiros, né? Mas no sentido nos vampiros energéticos, os obsessores, que às vezes ficam rondando a gente. Então, esses mitos, essas histórias antigas que a gente sabe que os nossos ancestrais já falavam em relação, a gente não pode deixar passar, porque tem uma importância, realmente tem um conhecimento por trás disso tudo, tá? E o alho, a casca dele, tem uma fundamental importância. Vocês façam uso, principalmente quando você sente carregado, pesado. É uma erva poderosíssima, tá? O banho de alho, geralmente, a gente pode macerar, sempre tomar do pescoço para baixo, né? Porque é uma erva descarregadora, é uma erva quente, tá? Então, pra gente limpar. Se você fizer a casca de alho, ferve. Se você fizer com o alho mesmo, você pode ir macerando, tá? Ele é mais forte, mais intenso, acaba que a gente faz uso mais da casca. Mas o alho como um todo, ele pode ser totalmente usado, tá bom? E temos a moreira, tá? Morus nigra é o nome dela. A folha da moreira é uma planta com formato de coração, com folhas inteiras, tá? Ela tem um alto nível de antioxidantes, então ela tem o poder de antioxidar, de limpar, tá? Por esse motivo, o banho do chá da moreira é bastante utilizado na medicina natural. É muito comum a gente falar sobre ela, tá? Na medicina natural você vai encontrar em farmácias naturais já trabalhando muito o uso dela. E sempre as folhas, tá? A folha da moreira. A gente precisa ter esse cuidado, porque às vezes a gente vai fazer o uso da flor, às vezes a gente vai fazer o uso das folhas. Toda a parte da planta ela pode ser aproveitada e ela é importante, tá? Só que algumas têm alguns objetivos um pouco diferentes, tá? Não tão contrastantes, tá? Mas tem objetivos um pouco diferentes. Ela atua como revigorante da pele, além de proporcionar equilíbrio da mente, assim como o alecrim, assim como também o manjericão. Elimina as cargas negativas, atua no campo amoroso. Ela vai trabalhar muitas questões dos sentimentos, ela vai trabalhar muito a questão do amor incondicional, ela vai trabalhar muito esse sentimento do amor próprio também, o amor próximo, de você sentir compaixão com o próximo, tá? Tem ação de equilibrar, estabilizar o nosso sistema nervoso, às vezes está muito estressado, muito cansado, afasta o estado de inércia física e mental. Facilita a comunicação, desperta a paz interior, a força de vontade, o sentimento de gratidão. Então, a moreira ela vai trabalhar muito essa questão de compaixão, gratidão, amor ao próximo, sentimento de amor mesmo. Eu acho que assim é muito importante para todos nós estarem trabalhando. Às vezes a gente acha que já tem esse sentimento, que tá tudo bem, que eu sinto realmente, mas será que você sente mesmo, né? Será que nas suas dificuldades você tá pensando mais em você? Você também pensa no próximo, sabe? Como um todo. Isso é um ponto importante, porque às vezes a gente julga, né? Achar que a gente tá bem nessa questão e às vezes não tá. Então, eu acho que é uma erva, assim, que é importante, pelo menos, às vezes a gente prestar atenção. Se realmente a gente não tá precisando tomar um banho, não só para equilibrar, não só para trabalhar o nosso amor interior por nós mesmos, não só para trabalhar a questão da nossa mente, de equilibrar, mas também trabalhar esse lado, né, de compaixão, de amor ao próximo, de carinho, de perdão, tá? Porque são pontos que estão conectados, tá? Temos o anis estrelado, que é uma planta energética maravilhosa, muito ligada à parte feminina, né? No uso ritualístico, o anis tem funções especialísticas no trato do chakra coronal. Quem é o chakra coronal? É esse chakra coronal aqui, tá? Na intuição, ela trabalha na mediunidade, na expansão da mediunidade, na parte mediúnica, na vidência, tá? Ela auxilia a permitir a nossa conexão com o divino, com o espiritual. Então, ela realmente é como se ela abrisse um campo aqui, que permite que as bênçãos, que as energias das orações, energia da parte dos cosmos superiores, de nosso Pai Olodumare, chegue até nós, tá? Entre em contato conosco, né? Seu uso em banhos e na formação confere ao organismo astral humano a capacidade de equilíbrio,
consciência, luz. Então, ela auxilia a nossa consciência, ela auxilia a nossa expansão mental, ela auxilia a elevar as nossas vibrações. Anis estrelado, né? A estrela, já pelo próprio nome a gente consegue perceber que ela realmente é uma erva expansora. É uma erva expansora da nossa mediunidade, nossa conexão com o divino, com a nossa conexão com o Lodumare. Então, ela realmente permite que a gente expanda a nossa consciência. Também é uma erva extremamente poderosa para que a gente consiga perceber os nossos objetivos, além de só a carne, o corpo físico, mas entender a gente como um corpo espiritual, tá? É uma espécie muito utilizada em defumações e propriedades energéticas, atuando para manter o bom humor e descarregar energias negativas, tá, pessoal? Ativa o amor incondicional, além de ser calmante, também sedativo. Então, se você está um dia estressante, cansativo, se você está com conturbações mentais, pensando muita coisa ao mesmo tempo, a anis estrelada, além de expandir e te conectar com o divino, ela vai te acalmar, ela vai te sedar, vai te limpar dessa energia, assim, às vezes do dia a dia tão densa, tá? Alivia a tensão mental e física, ajuda a transformar antigos padrões de pensamentos e ajuda na resistência à mudança. Eu acho que isso é um ponto muito importante, que a gente às vezes acaba esquecendo e não presta atenção, tá? O anis estrelado, ela tem eu tenho até eu fiz um spray de ervas, né? Tipo uma tintura mãe, que às vezes eu jogo até pra vocês, que ela tem relacionada a desprogramar. O anis estrelado, ele trabalha muito nisso. A gente conseguir desprogramar algumas crenças limitantes, algumas coisas que ficam na nossa cabeça, parece que a gente não consegue se libertar. O anis estrelado, ele consegue trabalhar aquela coisa que está enrijecida e transformar a sua mente. Às vezes mudar alguns pensamentos, né? Então, ajuda na resistência na mudança, mudar os seus padrões negativos, realmente você reformular algumas coisas que vão na sua mente, alguns pensamentos. Então, ele vai tocar um pouco nesse ladinho aí. E você pode, às vezes, fazer uso de algumas ervas em conjunto, igual eu fiz nesse desprogramador. Eu não fiz só uso só com anis estrelado, mas outras ervas em conjunto para potencializar o meu objetivo, tá? Então, acho que é muito importante a gente estar pontuando isso. Porque o anis estrelado, ele tem um poder curativo imenso. Não só de expandir, de elevar suas vibrações, de permitir que as bênçãos dos orixás, a sua conexão com o divino chegue a você, não só de acalmar, relaxar, tirar essa tensão, aquela densidade do seu corpo, mas também de reprogramar a sua mente, de modificar alguns padrões negativos que você tá dentro de você e que tá te fazendo mal, né? E às vezes a gente acha que é bobagem, tá? Uma outra erva que eu quero falar é a aroeira. A aroeira, ela é uma erva quente, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. A gente sempre vai pegar a aroeira mansa ou a aroeira vermelha, tá? Porque tem algumas outras espécies de aroeira que elas podem ser muito tóxicas e acabar prejudicando, tá? Ela afasta as energias negativas de pessoas e ambientes, mas normalmente quando você compra já na casa Umbanda ela seca, você já vai encontrar a aroeira própria para o banho, tá? Então pode ficar tranquilo em relação a isso. Ela é utilizada para descarregar, afastar as energias negativas. Então, ela vai realmente limpar, purificar, assim como uma casca de alho. Ela afasta as energias negativas das pessoas, do ambiente. Ela realmente limpa. Ela pode ter, sim, alguns efeitos colaterais, às vezes, de coceira. Mas tomar esse cuidado, ver sempre fazer um macerado um pouco dela e ver como fica na sua mão. Algumas ervas que às vezes eu tenho alergia, eu já vou macerando assim com a mão e observo como fica em contato com a minha mão, tá? Mas a aroeira é uma erva quente e ela tem o poder de descarregar, limpar, purificar. Então, tirar todas essas larvas astrais, energia de inveja, energias pesadas, energia de quiumbas, eguns, essas energias mais densas. Até mesmo limpar o seu corpo etérico, o seu corpo astral, de larvas astrais, miasmas. Às vezes vai ficando alguns sanguessugas, alguns objetos que podem ficar ali gerando peso e gerando uma densidade no seu corpo. A aroeira, ela vai ter esse poder, tá? A gente tem muitas ervas aí para estar trabalhando, muitas ervas para estar estudando. Lógico que eu vou estar apontando algumas que eu acredito que são mais importantes, mas temos uma gama de ervas aí pra gente estar lembrando. E é importante, porque no ato do benzimento não é só na oração, né, dos elementos que a gente vai estar utilizando, também vamos ter que estudar algumas orações, algumas rezas, mas também é importante a gente saber um pouco mais de ervas,
porque a gente vai ter que fazer o uso delas, né? Recomendações de alguns banhos, recomendações de algumas ervas para o chá, para infusão, outras para nós, né? E é importante a gente ter essa consciência, essa expansão. Realmente é um curso um pouco mais longo, mas eu acredito que é um curso muito importante, muito intenso, que vai trazer uma grande gama de conhecimento, né, para vocês todos, tá? Seja para os atendimentos, né, com seus guias espirituais, seja para o seu conhecimento próprio, ou também para ajudar o próximo, tá, pessoal?